do 5 ao 9, né? Salmo 118, 5 ao 9, diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Esse salmo eu gosto dele porque, acho que eu já falei isso aqui uma outra vez, ele fica entre o menor salmo da Bíblia e entre o maior salmo da Bíblia, né? O menor é o 117 e o maior é o 119. E o 118 ele está bem no meio, né? E alguns estudiosos, né, dizem que é um cântico que ele é cantado para lembrar do povo quando foi tirado do Egito, né? É um salmo de Páscoa, vamos dizer assim. Na Páscoa, quando eles lembram que o Senhor com mão forte tirou eles do Egito, eles cantam esse hino, né? O Salmo 118. E alguns estudiosos também dizem que Jesus cantou ele, diz lá nos evangelhos que Jesus entoando um cântico com seus discípulos, né? Eles foram, né? Então, antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras, depois da ceia que ele fez com os discípulos, dizem que Jesus cantou esse hino lá. Porque realmente ele tem essa conotação, né? Ele fala assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? Então, se a gente lembrar o que Faraó pôde fazer com o povo de Israel, ele não pôde fazer nada, a não ser só perseguir e o Senhor dar livramento, né? O Senhor em todo momento foi dando livramento para o pessoal, para o povo de Israel, enquanto estava lá no Egito. E aqui ele fala, né? Verei a derrota dos meus inimigos. E realmente o povo viu Faraó e seus cavaleiros sendo mergulhado ali no Mar Morto, né? Quando o Senhor abriu, o povo passou em pé seco, né? E depois eles viram a derrota do povo inimigo, né? Sendo ali engolido pelas águas. E ele fala: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então aqui está um grande ensino, né? Uma palavra certeira, né? Que muitas vezes a gente se pega confiando em pessoas, isso é verdade. Ou quando a gente não confia na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, ou na ajuda de tal fulano, de tal fulano. Lembro de José, né? Quando ele estava preso lá, que o copeiro saiu ileso lá, né? Saiu, foi liberto. Ele falou assim: quando estiver lá com o faraó, lembra-te de mim, né? E José estava confiando naquele homem. E aí a gente sabe que José continuou preso. E assim, esse salmo, eu nunca contei, né? Mas alguns estudiosos, quando contaram, eles dizem que existem na Bíblia 1189 capítulos. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se a gente for pegar aqui o Salmo 118 mais o versículo 9, vai dar o número 1189, que seria o centro da Bíblia, né? O centro. E ele diz exatamente isso: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Eu nunca contei, quem sabe eu paro para contar aqui, mas quem já contou diz que a Bíblia tem 1189 capítulos, e esse aqui é o Salmo 118 mais o 9, que vai dar o número 189, seria exatamente ali o versículo chave, né? Seria o centro da Bíblia, né? Inclusive, se a gente pegar o livro de Salmos, né? E abrir um livro de Salmos, vai dar no meio da Bíblia certinho, ó, tá vendo? No meio, né? Porque o Salmo fala de pessoas
com um forte relacionamento com Deus, né? A gente vê pessoas aqui levando suas angústias para Deus, pessoas falando das suas fraquezas, falando dos seus pecados, mas também pessoas louvando a Deus pelas vitórias, né, pelas conquistas. E o livro de Salmos, ele vai falar sobre isso. Talvez seja o livro que é onde mais o homem se relaciona diretamente com Deus, né? É o homem se expressando para Deus, falando dos seus medos, das suas angústias, dos seus temores, das suas fraquezas. Fala também, né, o quanto Deus tem guardado, protegido, o quanto Deus é uma torre forte. Então o livro de Salmos, ele é uma bênção por esse motivo, né? É um livro que onde o homem tem mais relacionamento diretamente com Deus. Então eu vou ficar com esse versículo aqui. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, né? E a nossa vida tem que ser pautada nisso, confiar no Senhor. Embora as circunstâncias falem diferente, a circunstância mostre um outro panorama, mas a confiança nossa tem que ser totalmente no Senhor. E quando eu falei ali que o Salmo 118 ele está entre o menor livro da Bíblia e o maior livro da Bíblia, fala que Jesus, né, ele é o centro. Ele veio buscar tanto aquele fraco, também como veio buscar aquele que se acha forte, né? A gente sabe que a Bíblia fala assim que do monturo, né? O Senhor tira do monturo e faz sentar aos príncipes. E tanto ele busca aquele fraco, o pobre, mas também o evangelho é para os ricos também, né? Jesus, quando ele nos comprou com seu sangue, ele não olhou se a pessoa, se ele era pobre ou se era rico. Ele veio buscar tanto um como o outro. Na verdade, ele veio buscar os doentes, né? E não os sãos. Então, às vezes a gente se apega muito pregando a palavra assim para pessoas pobres, humildes, mas também os ricos também necessitam da salvação, né? Para que eles entendam que toda a sua riqueza diante de Deus não é nada, né? A riqueza do homem não compra a salvação de Deus. E o pobre muitas vezes é que nem Gideão. Senhor, mas eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pobre da minha família. Não, mas Jesus, ele é o centro. Ele veio buscar tanto aqui o fraco, o pobre, como ele vem buscar também o rico e aquele que se acha poderoso. Porque essa aqui foi uma oração que Davi fez. Davi tinha acabado de ser rei sobre todo o povo. E Davi estava elogiando, estava glorificando a Deus por isso. Mas também quando ele era apenas um pastorzinho de ovelha lá, ele já confiava em Deus. Sendo um pastorzinho de ovelhas, ele já confiava em Deus. Tanto que ele derruba Golias. Ele fala para Golias assim, ó, você vem com paus e pedras, né? Não, você vem com arco, vem com lança, para me atacar, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então Davi, ele ainda nem era um guerreiro, ele nem era um rei, ele era apenas um pastorzinho, mas ele já confiava em Deus. E depois, quando ele se torna um grande rei, um poderoso rei, mesmo assim ele ainda confia no Senhor. E é onde ele diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Então, na nossa caminhada, né, quando a gente ainda está caminhando no começo, a gente confia no Senhor, mas quando a gente tem uma caminhada já mais longa, a gente já está mais amadurecido, a gente tem que continuar na mesma confiança no Senhor. É isso aí, tá bom? Amém.